Olá, paz e graça para meus queridos e minhas queridas que estão ouvindo este áudio, o qual estou falando acerca da palavra de Deus. Eu quero falar acerca deste livro, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é dividida entre 3 eras: a era da lei, a era da redenção e a era, da graça, que é a era do Espírito. Você vai entender o que eu estou falando. Por quê? A Bíblia relata lá em Romanos 5, no seu versículo 12. Agora medite todo lá para você entender, não fique de pedacinho. Que diz que Adão, ele trouxe o pecado para o mundo, Então, o mundo, todo estava em pecado por causa de Adão. Mas a Bíblia relata que por causa do pecado, de Adão, se você ver a história de Gênesis, lá está escrito, acerca do pecado, que todos estavam em pecado. Então Deus fez o quê? Deus levantou Moisés, e estabeleceu a lei dos 10 mandamentos para Moisés dar a quem? Ao povo de Israel, aos israelitas, para eles obedecer. Mas nenhum deles obedeceu com a lei que Deus concedeu para Moisés dar ao povo israelita. E as pessoas, por desobedecer à lei, então, se você for ver dentro das Escrituras, há mais de 600 leis para ser cumprida, que foi dada a Moisés, para Moisés dar ao povo de Israel. E nenhum daquele povo obedecia às leis. Então, todo aquele que desobedecesse à lei, ele era digno de quê? De morte. Ele era predejado até a morte. Se você for ver na história de Números, Levíticos, você vai ver várias leis que foram estabelecidas, para o povo. E nenhum deles não obedecia nenhum tio da lei. Então, o que acontecia, Às vezes era necessário fazer sacrifício de sangue, com animais para purificação dos pecados daqueles que na época da lei eles, desobedeciam. Então, a Bíblia relata que todos estavam em condenação e em pecado, porque mesmo Moisés estabelecendo a lei para o povo obedecer, nenhum obedecia com a lei. Entenda. Então, o que eu quero dizer para você, que o pecado, ele era reconhecido pela lei. Você está me entendendo? Porque a lei dizia: não matarás. Se eles, matassem, eles sabiam que eles tinham que ser mortos pela lei, porque estava escrito na lei que se você matasse, você era digno de morte. Se você, na lei, adulterasse, você era digno de morte na lei. Então, a lei foi estabelecida para que as pessoas viessem reconhecer os seus pecados pela lei, porque a lei dizia: não matarás, não furtarás, não levantar falso testemunho, não adulterarás, honra pai e mãe, e vários, mais e mais, muitos mandamentos. Então, aquele que tropeçava no mandamento da lei, ele era digno de morte. Concorda? Então, o que foi que aconteceu? Como aquele povo, mesmo eles debaixo da lei, eles estavam todos em pecado. Está escrito aonde isso? Está escrito aqui em Romanos 5, no seu versículo 17 em diante.
17, 18, leia que todos estavam debaixo da condenação pela lei. Todos estavam em pecado. Tanto que, quando Jesus Cristo ele veio, aquela mulher, os fariseus, saduceus, trouxeram, para Jesus e falou: pela lei de Moisés, esta mulher tem que ser apedrejada até a morte. E ela foi pegada em adultério. Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, quando ele estava de pé ali na terra, ele não tinha ainda derramado o sangue dele. Ele ainda estava ali, cumprindo com a lei, mas eu vou chegar lá até Jesus. Então, você vê que ali, todos ali estavam em pecado. Jesus mesmo assumiu, todo mundo ali estava em pecado, estava debaixo da condenação, Então, eles estavam separados da glória de Deus, Então, o que foi que aconteceu? Quando Deus vendo a terra, vendo que o povo, não estava cumprindo com a lei, ele enviou quem para cumprir a lei? Jesus, Que Deus já tinha falado que Jesus viria para tirar o pecado do mundo, que Jesus viria, que ele ia morrer, que ele ia levar o pecado de todos. Então, o que foi que aconteceu? Jesus levou ou não levou os pecados de todos? Aonde está escrito isso? Você tem que ler todo, não adianta você ficar de pedacinho e parar ali. Leia todo. Isaías 53. Está escrito que Jesus Cristo levou sobre si nossas dores, pecados, Levou sobre si de todo aquele povo, Porque o mundo, o Brasil ainda, eu acredito, não tinha existido ainda, e muitos assim, países ainda não tinham existido mais, O mundo que ele falava, o mundo era ali, Aquela nação, de Israel. Então, Jesus Cristo, ele levou os pecados de toda a humanidade. Ele morreu por todos. Ele não morreu, não foi só por os cristãos. Ele morreu por todos. Ele levou o pecado de todos. Qual é o pecado que Jesus carregou e levou? O pecado que fazia com que as pessoas viessem a ser mortas, porque a lei se tornou maldita, a lei se tornou um fardo pesado. Então, só quem cumpriu com a lei foi o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém cumpriu com a lei. Então, todo aquele que hoje quer viver a lei de Moisés, ele está debaixo da maldição. E ele é chamado de hipócrita e fariseu, porque a lei de Moisés já foi abolida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se a lei de Moisés ela foi abolida, é necessário que o pecado era reconhecido pela onde? Pela lei. Então, se a lei foi abolida, o pecado também já foi aniquilado. Por quê? Porque está escrito lá em Isaías, você tem que ler todo, que Jesus levou os pecados sobre si. Ele morreu por todos. Medite lá todo para você entender. Vou dar continuidade. Este é o primeiro áudio que você está ouvindo. Assista o segundo. Primeiro assista esse para você vir entender o segundo. Vê se você entendeu que a lei de Moisés já foi abolida pelo Senhor Jesus Cristo. Depois que ele veio para a terra, ele foi o único, Jesus foi o único que cumpriu com a lei. Ele disse: nenhum tio seria tirado da lei antes que se cumprisse. Que se cumprisse o quê? A morte dele lá na cruz. E quando Jesus estava na terra, a lei estava de pé, Então, as pessoas estavam ali ainda debaixo, do pecado, debaixo da lei de Moisés, mas depois que Jesus Cristo, ele morreu, depois da cruz, ele aboliu a lei. Ele aboliu, ele levou os pecados de todos. Então, ele tirou o pecado do mundo. Continue assistindo meu vídeo, o segundo, que eu vou dar continuidade desse
daí, para que você venha entender.